A paz do Senhor Jesus Cristo. A você que está me vendo nesse momento, eu peço que você dobre sua atenção nesse momento para essa maravilhosa, extraordinária palavra de Deus para a sua vida e para a minha, vida. Tá bom? Ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a seguir, diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do 41 até o 50. Queridos, essa é uma história muito interessante, muito profunda, muito forte. E eu tenho um tema para esses versículos, para essa palavra. Chama-se Perdendo Jesus no Caminho. Perdendo Jesus no caminho. Se atenha nesse momento a cada palavra dos versículos. Eu não vou ler todos, não. É alguns que nos chamou a atenção. Preste atenção. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos com o Senhor Jesus Cristo, até a idade que mostra nesses versículos, do Senhor Jesus Cristo, até essa idade, eles iam todos os anos. Certo? Isso quer dizer que virou uma rotina. E de fato virou. Você quer ver? E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Isso virou uma rotina, isso virou um costume. Certo? Então isso virou uma rotina e um costume, todos os anos, até completar 12 anos, até o Senhor Jesus ter 12 anos de idade. Eles vão a essa festa, isso virou, como eu falei para vocês, uma rotina, um costume. E isso virando uma rotina e um costume, o que acontece? Escute. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eis aí, sabe o quê? O perigo. Nossa, irmão André, como assim? Eis aí o perigo. Por quê? Porque virou rotina, virou costume isso na vida deles.
E por virar costumes, eles dentro de si, primeiro, regressando, aquele dia ficou o menino Jesus e não soube José nem sua mãe. Isso chama-se desatenção. Por quê? Porque virando costume e rotina, eles estão, desculpe a expressão, de boa. Eles não estão nem aí. Entendeu? Com o que aconteceu. Porque virou uma rotina, virou um costume, ficou nesse mundinho. Eles ficaram confiantes de que Jesus estava vindo, né, no meio da carruagem, no meio dos pessoal. E não soube José nem sua mãe. Por quê? Porque houve uma desatenção por virar rotina e costume. Qualquer coisa que vire rotina e costume na nossa vida é desatenção para nós perdermos Jesus no caminho. Porque nós achamos que está certo. Nós achamos que não vai acontecer. Nós achamos que é normal. Porque virou costume nas nossas vidas. Você já viu algo costumeiro nas nossas vidas? A gente se desliga disso. Por quê? Vai acontecer. Já aconteceu outras vezes, vai acontecer de novo. E nem sempre é assim. Não é. Em relação ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter a atenção dobrada. A nossa vida espiritual, ela tem que ser uma vida de vigilância constante, sempre. Né? Uma vida com Jesus Cristo é uma vida de vigilância. Todo dia nós temos que ver se nós temos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que jejuar, todos os dias nós temos que ler a Bíblia. Do contrário, se virar uma rotina, não se lê mais, não se jejua mais, não se ora mais, não tem mais poder. Se torna aquele cristão natural, carnal. E não é isso que o Senhor Deus quer. Deus, a gente nem percebe, ele se retira de nós pelos costumes, né? Pelo cotidiano, né? Virou algo rotineiro nas nossas vidas. E a gente perde o Senhor Jesus Cristo por causa disso. A gente nem percebe que perdeu. Começa a cometer pecado, e não percebe que o Senhor Jesus se retirou das nossas vidas. Porque virou algo costumeiro. Não, ele está ali, é impressão sua, né? O Espírito Santo continua na minha vida. E não é verdade, não está mais. Porque você percebe pelos costumes que você tem que não existe mais o Espírito Santo na sua vida, não existe mais o Senhor Jesus na sua vida. O que você fazia antes, o que você não fazia antes, você faz hoje. Porque virou costume, virou algo rotineiro. Veja, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Foi algo tão terrível, né, que virou um costume, virou algo rotineiro na vida deles, que eles dentro de si pensavam que o Senhor Jesus viria no meio dos parentes ou amigos. Né? E quando eles deram por si que perderam o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo ficou lá em Jerusalém, eles andaram caminho de um dia no meio dos parentes e amigos procurando. E o Senhor Jesus não estava lá. Acontece isso conosco, né? A gente, por essa vida costumeira, por esse costume nosso,
né? Que virou costume em nossas vidas. Nos viciamos nisso. E acontece conosco nós procurar o Senhor Jesus Cristo e não achar, procurar no meio dos parentes, procurar errado, no meio dos parentes e amigos, né? A tendência do ser humano é essa, sempre colocar desculpa pelo que acontece conosco em parentes e amigos, em pastores e ovelhas. É isso que acontece. Por quê? Porque virou costume nas nossas vidas, e por virar costume nas nossas vidas, algo rotineiro nas nossas vidas, a gente quer achar desculpa, porque a gente pensa que a gente está bem, e nós não estamos bem. Não está bem, porque nós perdemos o Senhor Jesus Cristo. Nós brincamos com o pecado, né? Nós fazemos algo totalmente contrário. Eu me acostumei a ser crente. Não existe isso. Se acostumar a ser crente, se acostumar a ser cristão. Não existe isso. Porque a nossa vida cristã, a nossa vida de crente ao Senhor, é uma vida de oração, é uma vida de jejum, uma vida viva, né, diante de Deus. Veja que Moisés, veja que Abraão, Isaac, veja que a vida de Elias nunca foi uma vida costumeira. Eles sempre estavam buscando a Deus, porque tinham uma vida viva diante de Deus. É isso que eu e você tem que ter. Nós não temos que ser igual aos pais do Senhor Jesus Cristo. Se acostumar com aquela situação. Não. Tire essa situação da sua vida e comece a viver uma vida mais viva com Deus, mais profunda com Deus. Experiências e mais experiências. É isso que nós temos que ter. Porque quando nós nos acostumamos com essa vida cristã, a gente não cresce, a gente não progride. A vida nossa ela não aumenta-se espiritualmente, que eu estou falando. Não aumenta-se. Por quê? Porque nós somos anões espirituais. Por quê? Porque nós estamos acostumados com essa vida, né? O costume de estar sempre dessa forma. Não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não buscar Deus, não consagrar. E Deus quer que nós façamos a mais, sempre a mais. E um detalhe, veja. E quando o viram, e todos os que... Não, desculpa. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ainda colocou a culpa no Senhor Jesus Cristo. Né? Pelo erro que fez, ainda colocou a culpa no Senhor Jesus Cristo. Quis colocar a culpa no Senhor Jesus Cristo. Como se o Senhor Jesus Cristo fosse o culpado, né, de ter agido da forma que agiu. E ele não foi culpado. Culpado foi eles que perderam o Senhor Jesus Cristo. Culpado foi eles que ficaram desatentos ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus testa nós, né? Mas esquece o testar. O que está sendo falado aqui é que nós fazemos isso muitas vezes. O quê? De colocar culpa em Deus, tudo que acontece conosco. Nós perdemos Jesus no caminho e nós colocamos culpa em Deus pelo que aconteceu conosco. O Senhor é o culpado disso, o Senhor é o culpado daquilo. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu aquilo? Nós não procuramos entender, não procuramos buscar a Deus, entender, procurar entender o que está acontecendo, porque Deus vai explicar. Não, nós colocamos a culpa em Jesus, em Deus, em pastor, e sempre tiramos o nosso, sempre saímos, né? Nunca temos a culpa.
Você vê Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente. A serpente não tinha para quem pôr a culpa, recebeu a culpa. É o que acontece conosco assim. Você e eu pecamos nos nossos lábios, transferindo a culpa para alguém, como os pais de Jesus fizeram. Nunca reconhecer, nunca trazer ao nosso coração o reconhecimento pelo pecado. Dobrar o joelho e confessar ao Senhor que nós pecamos, mas sempre colocar a culpa em alguém. Você perde Jesus no caminho e você coloca a culpa em Deus. Você culpa o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o seu pastor. Você culpa um membro da igreja que fez isso ou fez aquilo na sua vida, né? E nunca vai reconhecer. É o que Deus quer de nós. Nós foi que perdeu o Senhor Jesus. Não foi A, não foi B, não foi ninguém. Foi nós que perdemos. Então somos nós que temos que nos humilharmos na sua santa presença, debaixo da sua santa mão. Amém? Deixo essa palavra para você. Fique na paz de Deus.